Prezados irmãos e irmãs, veredas religiosas, também aqueles que estão fazendo a sua novena de casa conosco. Hoje o tema então da nossa reflexão, os Reis Magos que nos ensinam a fidelidade aos convites de Deus. É sempre muito significativo para nós a nossa reflexão sobre essa grande generosidade dos reis. Ontem nós vimos sobre os pastores e a prontidão dos pastores. Vamos até Belém e vejamos o que é isto que aconteceu e que o Senhor manifestou a nós. Os reis eram de povos pagãos, não eram do povo de Deus. Então o sinal dado por Deus não foi nenhuma profecia das palavras do anjo, aparição de anjos, nada disso. Foi esse astro misterioso no céu. E que, segundo a tradição, anunciava o nascimento desse astro misterioso que apareceria e anunciaria o nascimento do Salvador do mundo, do Redentor. Viram aquele sinal, eles eram homens estudiosos dos astros, tocados pela graça de Deus, para identificarem que aquele sinal era o sinal que indicava o nascimento do Messias. Uma viagem longa, meses de viagem que deveriam empreender, até que chegassem onde estava Jesus. Mas, já antecipando a conclusão que nós devemos tirar dessa nossa reflexão, para encontrar Jesus, todo sacrifício é válido, todo sacrifício vale a pena. Não importa o tamanho do sacrifício, o tamanho da renúncia, mas para encontrar Jesus, tudo vale a pena. O quanto teriam de despesa, o tempo que ficariam longe de casa, o sacrifício da viagem, sol escaldante do deserto, outro povo, outra região, sem saber direitinho, ou seja, não tinha um mapa, apenas aquele sinal misterioso no céu, julgados por muitos como desorientados mentalmente, empreenderem uma viagem dessa, orientados por uma estrela. Mas para encontrar-se com Jesus, tudo vale a pena. E nós podemos olhar depois na vida da igreja, na vida dos santos, mártires, entre outros, que para celebrarem também esse encontro com Jesus na eternidade, estavam dispostos a todo e qualquer sacrifício. E é preciso nós também trazermos essa conclusão já para nós e esse propósito. Vale a pena todo o sacrifício para o encontro com o Senhor. O nosso sacrifício de cada dia para nós praticarmos a virtude, qualquer que seja a virtude, um sacrifício, para nós cedermos muitas vezes a nossa vontade, para guardarmos a pureza do nosso coração, lutarmos contra as inclinações da nossa natureza, para nós lutarmos muitas vezes contra o orgulho, a vaidade, o amor próprio, a sensualidade que grita muitas vezes no nosso coração. Para nós renunciarmos muitas vezes às inclinações da nossa natureza e nós nos dispormos a perdoar o nosso próximo. Tudo isso é para celebrar o encontro com o Senhor. Nós vamos ouvir no próximo domingo São João Batista nos dando o caminho para celebrarmos o Natal. E aquela comparação que ele faz com os terrenos da natureza. Os montes têm que ser abaixados, os vales têm que ser preenchidos, os caminhos tortuosos retificados, os caminhos ásperos precisam ser aplainados. Para quê? No fim, todo homem verá o Salvador enviado por Deus. Os reis então empreenderam essa viagem. E chegando depois de meses de viagem, a gente coloca os reis ali no presépio, mas obviamente que historicamente não, chegaram meses depois. Mas chegaram a Jerusalém e foram perguntar, ou seja, a estrela desaparece para eles, naquele momento de provação. E foram perguntar, onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? É interessante essa pergunta deles.
Eles já haviam recebido, né, esse sinal misterioso, já haviam acompanhando isso há meses. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Porque o desejo era tanto de encontrar-se com Jesus, para eles era sempre muito presente. O trabalho, o sacrifício, tudo que é feito com amor, se suaviza o peso da cruz. Nós sabemos disso. É que nós esquecemos disso muitas vezes. Se suaviza o peso da cruz. Quando nós, sobretudo, fazemos com amor a Deus. Então, para eles era tudo muito presente. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos com presentes adorá-lo. A presença de nosso Senhor não pode perturbar a nossa alma. As coisas de Deus não perturbam a nossa alma. O que nos tira a paz não é de Deus. Aqueles que se perturbaram com essa notícia, porque não estavam dispostos a encontrar-se com o Salvador. Os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de tribulação, assim nos diz o Senhor. Jerusalém perturbou-se com aquele alvoroço, chegando aqueles homens montados nos seus camelos. E chegaram lá ao palácio do rei Herodes. Herodes mais ainda perturbou-se. O homem que foi escolhido foi ungido para governar o povo de Deus. Mas não estava disposto a encontrar-se com o Senhor. Mandou chamar lá os doutores da lei, os escribas. E as profecias se cumpriam. Jerusalém seria invadida por camelos e dromedários que viriam dessas regiões, que viriam do Oriente para esse encontro com o Senhor. E era evidente, era notório para eles, as profecias se cumprindo. E indicaram para eles o caminho. Pelo que consta nas profecias, de modo especial citaram a eles a profecia de Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Israel, porque de ti nascerá o Salvador do mundo. Citaram para ele o profeta Miqueias. Indicaram para os reis. Ficaram felizes, agradeceram. Se colocaram a caminho e se encontraram com o nosso Senhor. Para nós celebrarmos o nosso encontro com Deus, obviamente que a parte maior é sempre de Deus. Mas muitas vezes nós falamos isso. Aquilo que depende do nosso esforço, Deus não faz por nós. Deus espera o nosso trabalho. Deus quer precisar-se de nós. Obviamente que a parte maior é obviamente de Deus. É um dom gratuito de Deus, é a graça de Deus, é esse dom gratuito. Mas os magos nos dão esse exemplo dessa fidelidade aos convites de Deus, essa resposta aos convites de Deus. A estrela desapareceu, e aí? Vamos sentar aqui e chorar? Não adianta. Vão buscar, vão perguntar, vão procurar onde está o Messias. Eu quero encontrar com o nosso Senhor, tem que procurá-lo. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Foram perguntar aqui, ali, perguntaram até que receberam no caminho. E passado aquele momento de sombra, logo depois quando eles saem de Jerusalém, novamente reaparece aquele astro misterioso no céu. Sempre a bondade, a misericórdia de Deus nosso Senhor, que nos conforta, que nos consola e nos dá luz no meio da tribulação. E a alegria, depois de tantos sacrifícios, para terem Jesus em seus braços, serem acolhidos por Nossa Senhora, por São José, serem catequizados, evangelizados, para que pudessem depois foram avisados em sonhos, que retornassem por um outro caminho, porque Herodes queria matar Jesus. E tudo isso traz um sentido espiritual para nós. O encontro com nosso Senhor nunca nos faz voltar pelo mesmo caminho. Por isso que a festa do Natal desse ano que nós vamos celebrar,
precisa de alguma maneira trazer algo novo à nossa vida, para nós retomarmos depois as nossas atividades de maneira diferente, um pouco mais fortalecidos na fé, no amor, na confiança em nosso Senhor. Alguma coisa nova precisa acontecer em nossas vidas, e por isso não podemos chegar diante do Senhor de mãos vazias. As crianças estão representando aí pastores e pastoras trazendo flores, né, os animaizinhos, né, frutos. Aquilo que nós temos, alguma coisa precisamos levar. Algum propósito, alguma virtude oferecermos ao Senhor. Os reis trouxeram presentes mais ricos, ouro, incenso e mirra, como tradicionalmente é nos mostrado no Evangelho. Precisamos, o pouco que seja, mas partilharmos alguma coisa com o nosso próximo, material também, mas apresentarmos ao Senhor algum pequeno propósito que seja, para nós entregarmos a Jesus como presente nesse Natal. E a graça de Deus, como que elevando isso, às vezes num pequeno sacrifício que nós fazemos, não tem nem comparação com a recompensa de Deus, mas feito com amor, com generosidade, esse pequeno sacrifício, oferecido ao Senhor pelas mãos da Virgem Maria, de São José, torna-se um meio de muitas graças, de muitas bênçãos para nós. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos nós hoje nesse 5º dia do nosso solene novenário, pedimos a intercessão dos santos reis, para que peçam a Deus por nós. São santos, canonizados pela igreja, suas relíquias estão na Catedral de Colônia, na Alemanha. Lá depositadas as relíquias dos santos reis magos, Melchior, Baltazar e Gaspar, que intercedam a Deus por nós, para que nós possamos imitar os seus exemplos, atender aos convites do Senhor, apresentarmos ao Senhor também os nossos presentes, os nossos propósitos, as nossas virtudes, os nossos atos de caridade, obras de misericórdia, para que ao celebrarmos o Natal, celebrarmos esse encontro com o Senhor, retornemos também por um caminho novo, renovados, fortalecidos, restabelecidos, restaurados pelo Senhor. E nesses últimos, já caminhando, né, para o final aí da nossa novena, vamos nós pensarmos, irmos refletindo, qual é o propósito que nós vamos apresentar ao Senhor nesse Natal. Daquilo que depende da minha disposição, da minha boa vontade, com a certeza de que da parte de Deus não faltará a sua graça. Amém.